Primeiro capítulo 23, Davi faz Salomão rei e ordena os turnos e funções dos levitas. Aqui é uma questão muito clara para nós entendermos mais ainda o significado desse livro. Ele é concentrado nos feitos de Davi, eu já falei, ligados sempre ao sacerdócio. E veja bem, aqui apresenta Davi colocando Salomão como rei. Tem nada daquelas questões políticas, das brigas de Adonias, querendo tomar o trono, das mortes de Joabe, aquela questão toda, porque justamente aquelas situações elas eram políticas. E como eu falei, o livro que apresenta Davi rei é o livro de Samuel. Já esse livro aqui apresenta Davi voltado ao sacerdócio. E Salomão e Davi é que trabalham direto, sem interferência de ninguém. Não tem nada daquelas confusões lá do livro do início do livro dos reis, ali capítulo 1, na hora da morte de Davi, aquele lado todinho, não tem aquela questão toda de Adonias tentando usurpar o trono. Capítulo 23, verso 1 diz assim: Sendo, pois, Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão seu filho rei sobre Israel. Veja que a narrativa é completamente diferente. E ajuntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e levitas. E foram contados os levitas de 30 anos para cima, e foi o número deles, segundo as suas cabeças, 38.000 homens. Destes havia 24.000 para promoverem a obra da casa do Senhor, e 6.000 oficiais e juízes, porque nós lembramos que os levitas sacerdotes, eles estavam espalhados, né? Os levitas, melhor dizer, eles estavam espalhados, os sacerdotes já estavam centralizados mais em Jerusalém. Mas os levitas, em toda a parte do sistema de Israel, você tinha levita nas cidades. Então aqui está falando que eles serviam para quê? Oficiais, juízes, administradores, etc. E 4.000 porteiros e 4.000 para louvarem ao Senhor com instrumentos, que eu fiz para o louvar, disse Davi. Porque nós sabemos que a classe levita, voltada para a música, foi iniciada e introduzida por Davi, diferente do que alguns ensinam, dizendo que os levitas são os cantores. Não, levitas eram todos os que estavam ligados àquele serviço. Então tinha levita porteiro, pedreiro, carpinteiro, faxineiro, reboqueiro. Aí Davi criou o cantor, que hoje em dia inventaram que levita é somente quem canta. Isso não tem mínimo fundamento, até porque na Nova Aliança nós sabemos que todos nós somos reis, sacerdotes e profetas. Então, dentro de uma casa grande, porque grande é o Senhor, nós temos a certeza de que todos são levitas. Então, especificar um grupo não tem base bíblica para isso, não. E aqui nós aprendemos que Davi separou os cantores. E Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, que são 3 linhas, né? Gerson, Coate e Merari, que são gersonitas, coatitas e meraritas. Dos gersonitas, Ladã e Simei, os filhos de Ladã, Jeiel, chefe, Zetã e Joel, 3. Os filhos de Simei, Selomite, e Raziel e Harã, 3. Estes foram os chefes dos pais de Ladã. E os filhos de Simei, Jaate, Eziza e Jeus e Berias, estes foram os filhos de Simei, 4. E Jaate era o chefe, Eziza o segundo, mas Jeus e Berias não tiveram muitos filhos, pelo que foram contados em casa de seus pais por uma só família. Porque quando ela era pequena, ela era aglomerada, ou introduzida, ou misturada com a família do patriarca maior. Os filhos de Coate, Arão, e Issá, e Hebron, e Uziel, 4. E os filhos de Arão, aí nós sabemos, Arão e Moisés. E Arão foi separado para santificar a santidade das santidades, quer dizer, o sacerdócio, né? E ele e seus filhos eternamente, e para incensar diante do Senhor, e para o servirem, para darem a bênção em seu nome eternamente. E quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre a tribo de Levi. Foram, pois, os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. O filho de Gerson foi Sebuel, o chefe, e quanto ao filho de Eliezer, foi Reabias, o chefe. E Eliezer não teve outros filhos, porém os filhos de Reabias se multiplicaram grandemente. O filho de Issar foi Selomite, o chefe. Quanto aos filhos de Hebron, foi Gerias o chefe, e Amarias o segundo, e Jaaziel o terceiro, e Jacameão o quarto. Verso 20.
Quanto aos filhos de Uziel, Mica, o chefe, e Isias, o segundo. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Os filhos de Mali, Eleazar e Quis. E morreu Eleazar e não teve filhos, porém filhas. E os filhos de Quis, seus irmãos, as tomaram por mulheres. Sempre ficava dentro da mesma linhagem, dentro de uma mesma família. Os filhos de Muzi, Mali, Éder e Jerimote, 3. Esses são os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, chefe dos pais, segundo foram contados pelo número dos nomes, segundo os seus chefes, que faziam a obra do ministério da casa do Senhor, da idade de 20 anos para cima. Isso aqui é um relacionamento, uma relação, não um relacionamento, uma relação daqueles que eram ligados às 3 famílias. Então esses estavam dentro do sistema quando Davi fez a distribuição. Porque disse Davi: o Senhor Deus de Israel deu repouso ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. Está se referindo ao quê? Deu repouso, o tabernáculo não vai ficar andando mais para lá e para cá. O templo vai fixar. Então agora ele queria organizar de acordo com essa fixação do templo, que no caso seria um imóvel, antes era móvel. E também quanto aos levitas, que nunca mais levassem o tabernáculo aqui, nem algum de seus objetos pertencentes ao seu ministério, porque segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi da idade de 20 anos para cima. Porque o seu cargo era de estar no mandato dos filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras e na purificação de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, para os pães da proposição, todo trabalho, né? E para a flor de farinha, e para a oferta de manjares, e para os coscorões asmos, e para as assadeiras, e para o tostado, e para toda medida e mensura, quer dizer, todo o trabalho sacerdotal. E para estarem cada manhã em pé, para louvarem e celebrarem ao Senhor, e semelhantemente à tarde. Então aqui é o que ele acrescentou, que era a questão ligada à música. E para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor, nos sábados, que é a virada da semana, mas também os demais sábados, e nas luas novas, que é a virada do mês, e nas solenidades, todas as festas ritualísticas, né? Por conta segundo o seu costume, continuamente perante o Senhor, aquilo que estava estabelecido na lei, e para que tivessem cuidado da guarda da tenda da congregação, e da guarda do santuário, e da guarda dos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Veja, Davi, ele está organizando tudo para que Salomão colocasse em prática no templo. Agora você percebe, ele faz o relacionamento dos levitas de 20 anos para cima. E ele coloca bem a ênfase, porque não haveria mais aquela questão do deslocamento. Então, como você tinha o deslocamento, a milícia dos levitas, você deve lembrar, tinha início com 25 e 30. Os sacerdotes com 30 e o levita normal com 25. Então, quando ele está falando na questão dos 20 anos para cima, ele não está falando a respeito de quebra daquilo que foi estabelecido. Ele simplesmente está dizendo que agora os levitas de idade inferior, eles também estariam na aglomeração do serviço sacerdotal. Porque não teria mais aquela questão de montar e desmontar, então o 25 anos que começava, ele a princípio já não teria como ser mais praticamente respeitado, naquele sentido ligado ao tabernáculo, você entende? Já o sacerdote não tem como mudar, porque o sacerdote não mudou absolutamente nada. Então essa questão de Davi, ele fez uma questão mais abrangente e ele acolheu os levitas de 25, mais acrescentou 5 anos. Então agora você tem 3 levas, você tem aqueles do sacerdócio do 25, sacerdote no 30, e agora ele colocou um sacerdote com 20, esse sacerdote no levita, né? Mas isso aqui não está ligado a mexer em nada no sentido lá à frente. Aqui simplesmente é englobar ao sistema levítico que antes só tinha com 25 e com 30 anos de idade. Mas com certeza Davi foi um grande organizador, passou tudo para Salomão. Você percebeu que não fala absolutamente nada de política, nada de problema. E isso aqui é algo interessante. Outro ponto que nós passamos
e falamos de um personagem, foi lá no versículo de número 9, os filhos de Simei, porque geralmente a pessoa acha que os nomes se referem à mesma pessoa. Esse Simei aqui não tem nada a ver com aquele Simei problemático lá, que teve que morrer, lá no livro de Reis, no início ali não. Simei aqui é de uma linhagem completamente fora. Ele está falando aqui da linhagem de Levi. Aquele Simei era da linhagem de Quis, de Benjamim, tem nada a ver, é outra questão completamente diferente. Então ele deixou tudo prontinho e Salomão estaria desenvolvendo esse lado totalmente pacífico dentro de Israel. Então este foi o primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 23.